Olá, sejam todos muito bem-vindos ao culto online da Igreja Batista das Nações. Que bom que você está aqui e vamos meditar juntos agora num texto da Palavra de Deus que se refere ao início do ministério de Jesus. O que Jesus falava logo que começou o seu ministério? Olha só, o primeiro versículo sobre isso diz o seguinte: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Foi isso que Jesus falou logo no início. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Pensando lá no livro de Daniel, no final do livro de Daniel, ele foi instruído a selar aquelas palavras de tudo aquilo que ele tinha visto, as visões, os sonhos que ele teve, tudo que foi revelado para ele sobre os tempos do fim. Ele foi orientado a selar algumas partes, porque elas seriam para o tempo do fim, não para aquele momento. Fazendo um contraponto com o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, é o livro da revelação de todas as coisas, João foi orientado pelo anjo a não selar o que ele tinha visto. Não selar o que ele tinha visto. E essas foram as palavras do anjo. Não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Então, para Daniel, ainda estava distante o tempo. Ele foi orientado a selar as palavras. Para João, o tempo já estava próximo. Entenderam? E Jesus já veio e começou falando assim: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. E no final de Apocalipse, no último capítulo, no mesmo capítulo onde o João foi orientado a não selar as palavras, porque o fim já estaria próximo, Jesus diz 3 vezes: eis que cedo venho, eis que cedo venho, e por último, certamente cedo venho. A palavra de Deus é fiel, e ela se cumpre nos mínimos detalhes. Se Jesus disse que vem, ele vem. Então não perca seu tempo, o fim está próximo, arrependa-se e aceite a Jesus hoje. Receba a sua salvação, tenha vida eterna com Deus, para você poder viver na casa do Pai, diante da presença de Deus, adorando e exaltando Ele eternamente. Não perca a chance. Então é isso, vamos ficar agora com os louvores com o Alex e com a palavra com o pastor Natanael Gonçalves. Deus abençoe você e sua casa. És digno de todo louvor, Espírito Santo. Recebe, ó Deus, louvor, Pai, de cada filho teu, Senhor, em sua casa, no seu lar. Que o Senhor venha tocar de uma forma especial. Que o Senhor venha ministrar, Senhor, o coração de cada família. Oh, nós te amamos. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se sentar sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico
Jesus, teu nome é força, és fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 oh, Santo, Santo, Santo. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome. Jesus, teu nome é força, és fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu te adorarei. Olá, amigos, irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao culto da IBN desta tarde de domingo, desta maravilhosa tarde que Deus preparou para todos nós. Antes de iniciar a mensagem desta tarde, faço uma pequena introdução para captar a sua atenção. Então inicio fazendo uma pergunta. Você já teve alguma experiência com uma palavra ou frase que foi compreendida de forma errada? Quando você se dá conta, normalmente sai com aquela famosa frase: "Não foi bem isso que eu quis dizer". Esta situação já aconteceu comigo e penso que também com a maioria das pessoas. É preciso pensar sobre o que estamos comunicando e tentar expressar de forma simples e compreensiva. Uma boa comunicação não está recheada de palavras difíceis ou rebuscada com um vocabulário que tenta expressar uma vasta cultura. Não, definitivamente. Uma boa comunicação se torna efetiva quando as pessoas que ouvem compreendem o que o outro está dizendo. É coisa de suma importância fazer-se entender, ou então suas palavras não atingirão o objetivo. Se alguém lhe der instruções erradas, você poderá descobrir e ajustar a rota e chegar ao seu destino. No entanto, se algumas direções são mal comunicadas, o resultado poderá fazer uma enorme diferença. Isto é muito perigoso, já que em algumas situações você poderá estar em risco de vida. Imagina se você estiver dirigindo à noite por uma estrada escura e alguém tiver derrubado o sinal de aviso. Cuidado, ponte com problemas na curva. Já que você não pôde ver o aviso, certamente você estará em apuros. Estou fazendo esta pequena introdução porque desejo que você compreenda tudo o que será dito aqui. Trata-se de uma mensagem simples, mas estimulante. Por que faço essa observação? Porque muitos dentro da Igreja de Cristo, pode-se perceber, vivem uma espécie de flutuação espiritual. Se compreendem o que a palavra de Deus afirma e tomarem para si mesmo aquilo que aprenderam, permanecerão firmes, independentes das circunstâncias em que vivem. Portanto, abra os seus ouvidos espirituais e absorva
tudo que o Espírito de Deus venha ministrar em seu coração. Agora, depois desta pequena introdução, eu quero orar com você para poder entrar na mensagem de hoje. Vamos juntos orar? Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça onde você estiver e ore comigo. Amado e querido Pai, o Senhor é o Deus de perto e o Deus de longe. O Senhor é aquele que ouve sempre as nossas orações. E nesta hora nós entramos no trono da graça, em nome de Jesus, para te pedir, Senhor, uma bênção especial para a palavra desta tarde. Que esta palavra, Senhor, venha abençoar o coração de todos, venha despertar o coração de todos. Ó Deus, e que no final desta mensagem as pessoas possam sair edificadas e grandemente abençoadas. E que o teu Espírito, Senhor, ministre a cada coração nesta tarde. Muito obrigado por todos aqueles que estão aqui conosco e, Pai, conduza todas as coisas. É o que eu te peço no doce e precioso nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título da mensagem deste domingo não é estrondoso ou chamativo, mas algo que todo cristão deve saber e estar convicto em todo o tempo. Se você se lembrar disso todos os dias e principalmente nos momentos difíceis, você descansará o seu coração e seguirá confiante. Então, pastor, diga logo qual é o título da mensagem. Anote. Deus está no controle de todas as coisas. Confira comigo Isaías 38:17, que é esse primeiro versículo que eu tomo para iniciar a palavra desta tarde. Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Após vermos este versículo, eu destaco o primeiro ponto da mensagem de hoje. Dias ruins acontecem. Veja bem, você levanta cedo, trabalha duro o dia inteiro, mas em um momento, ou um determinado momento, as engrenagens simplesmente se soltam. Os marinheiros em alto mar de repente percebem um vazamento no navio. Por outra, o avião está em seu curso, mas o motor apenas deixa de funcionar. Estas coisas nos mostram que às vezes a vida é uma bagunça. Não obstante a todas as circunstâncias, podemos ter a certeza de que tudo funciona para a glória de Deus e para o bem daqueles que o amam. Preste atenção. Todas as coisas funcionam para a glória de Deus e para o bem daqueles que o amam. Ele mesmo, o Senhor, empenhou a sua palavra e, sendo assim, você pode confiar, porque Ele é o Deus que não pode mentir. Quando você se vê dentro de situações que fogem ao seu controle, você se prostra, pois não há o que fazer. Mas dentro dessa condição, o que você precisa? Você precisa de esperança e incentivo. E deixa eu dizer algo para você. A Bíblia fornece os dois. Com a minha mente procuro versículos consoladores dentro da palavra e certamente eu encontro uma variedade deles. No entanto, um dos que se destacam para mim, um dos meus preferidos é o de Romanos capítulo 8, versículo 28. É um texto tão conhecido, já falei diversas vezes a respeito dele aqui, mas hoje eu trago novamente para você. Confira comigo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sim, sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, mas observe um destaque do versículo. Aqueles que amam a Deus. Sabe o que isso significa? Significa que essa promessa é apenas para aqueles que amam a Deus. Observe também outro destaque importante com a frase:
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esses são aqueles que responderam ao chamado de Deus, se rendendo a Jesus e se tornando filhos de Deus. Desse modo, o entendimento é simples. Essa promessa não é para todos. Vou repetir, essa promessa não é para todos. Meu objetivo aqui é demonstrar a todos que, a despeito das circunstâncias, Deus está no controle. Estamos vivendo um tempo difícil no mundo. Para muitos, ele pode ser mais difícil do que para outros. Para alguns, essa pandemia traz incertezas e pânico, mas para os filhos de Deus, o sentimento é outro, pois eles sabem que Deus comanda todas as coisas. Quando chegar o nosso dia, ponha isso no seu coração. Se Jesus não voltar antes, iremos ao seu encontro com vírus ou sem vírus. Portanto, o descanso é fundamental. Neste momento, minha oração é que o seu coração esteja gozando de perfeita paz, descansando nele. Assim sendo, vamos ao segundo ponto da mensagem de hoje. Crendo na palavra de Deus. Gostaria de lembrar novamente Romanos 8:28, mas agora na versão da Bíblia Viva. Preste atenção. E sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos nos ajustando aos planos dele. Venho citando, irmãos, esse versículo porque ele é como uma estrada onde parte dela é asfaltada e parte esburacada e cheia de cascalho. Sim, uma estrada onde às vezes parece fácil transitar, mas apesar da aparente facilidade, no caminho nós encontramos aclives acentuados que nos cansam e declives muito perigosos que exigem atenção e responsabilidade por parte do condutor. Na estrada da vida, a palavra de Deus funciona como placas que nos avisam de perigos e indicações de como devemos transitar. Essa analogia é para dizer que o versículo citado não afirma que você gostará ou entenderá o que está acontecendo em sua vida, ou ainda que as ocorrências são boas e cheias de alegria e contentamento. Não, mas para dizer que Deus está no comando de tudo. O que o Espírito de Deus, por meio do apóstolo Paulo, está afirmando é que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é bom e fará com que todas as peças do quebra-cabeça da sua vida se encaixem perfeitamente. Deus não trabalha todas as coisas para o nosso bem na maior parte do tempo ou em parte do tempo. Não. Deus trabalha todas as coisas juntas para o nosso bem em todo o tempo. Isto significa que enquanto estamos transitando na estrada da vida, Deus está operando em tudo para o nosso bem. Nem sempre um cristão verdadeiro que ama a Deus pode ver como as coisas trabalham juntas para o seu bem. Há muitas coisas que nunca vimos, mas sabemos que existem. Por exemplo, sabemos que o vento existe, mas alguém já ouviu? Você já ouviu alguma vez? Outro. Fala-se muito de um laboratório no subsolo de uma área na fronteira entre a Suíça e a França. Mas eu e mais de 99% da população mundial nunca ouvimos. Essas coisas que citei como exemplos não existem porque nunca as vimos? No caso do vento, todos nós o sentimos. Mas no caso do laboratório, temos vasta informação que atestam a veracidade da sua existência. Então acreditamos igualmente em ambos. Ainda que a ilustração não seja ideal, cremos todavia na palavra de Deus. E se cremos, sabemos que tudo está concorrendo para o bem dos seus filhos. Na vida daqueles que amam e temem a Deus, as coisas não se resolvem de forma automática ou misteriosa. De forma alguma. Ainda que tenhamos uma experiência aqui e outra ali,
posso afirmar que, antes de tudo, é a boa mão de Deus que está trabalhando para fazê-lo. Por trás de toda a promessa de Deus está a providência de Deus. As coisas não funcionam por coincidência, as coisas não funcionam acidentalmente, mas as coisas funcionam providencialmente. Podemos entender providência como um conhecimento prévio de Deus a respeito do futuro, e isso significa que Ele sabe e vê todos os eventos antes que ocorram e já providenciou para que tudo concorra para o nosso bem. Você pode crer assim? Posso ouvir um amém de onde você estiver? Ao nosso Deus, todo louvor e adoração, porque somente Ele é Deus Todo-Poderoso que cuida daqueles que o amam. Aleluia! Ponto de número 3. Tudo sob controle. Quando falo tudo, isso abrange todas as coisas, qualquer coisa. Vejamos o versículo 20 de Gênesis 50. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Irmãos, a voz das circunstâncias fala muito alto aos nossos ouvidos. E o problema é que quando ouvimos essa voz e colocamos os nossos olhos nas situações, nossa avaliação geralmente se equivoca, se atrapalha. Veja bem, todos aqueles que têm um pouco mais de experiência na caminhada da vida já experimentaram determinadas ocorrências que pensaram ser muito ruins na época, mas depois de um tempo e ao olhar para trás e julgar de modo correto, constataram que os acontecimentos que causaram tanta dor contribuíram para um tremendo benefício. Alguém perde um emprego, um investimento, um negócio ou até mesmo um voo. Na sequência, sucedem as queixas, as lamúrias e o pranto pelas perdas ocorridas. No entanto, as coisas que pareciam perdas se tornaram grandes benefícios. Eu já ouvi vários testemunhos e me lembro um dia no Brasil de alguém que era ligado à igreja onde eu era co-pastor lá em Pinheiros, em São Paulo, quando aquele avião da TAM caiu. Ele simplesmente contou que estava com a passagem comprada e deu tantos atrapalhos, tantas coisas que ele não pôde embarcar. E depois ele acabou se lamentando porque tinha horário marcado para sair e chegar no seu destino. Mas assim que viu que tudo aconteceu, porque mal o avião levantou o voo e caiu, ele pôde dizer que Deus o livrou, que ele entendia que Deus tem propósito para a sua vida e que Deus está no controle de tudo. Resultado, a perda do voo gerou para ele um grande benefício. Porventura não é isso que vimos no texto que citei há pouco, referindo-se à história de José? Já ouvi algumas histórias de gente que ficou amargurada com Deus. Já ouvi até algumas pessoas afirmarem de forma herética que aqueles que sentiram amargura ou raiva com Deus deveriam perdoar o Senhor. Isto é simplesmente algo estapafúrdio. No entanto, algumas pessoas podem não entender os acontecimentos e ficarem ressentidas com Deus por algo que Ele lhes causou. Imagine que alguém ficou magoado com o Senhor porque Ele não lhe deu aquilo que pensou que deveria ter. Outro teve o mesmo sentimento porque Deus não impediu um acontecimento de dor. Ainda outros ficaram ressentidos com a aparência física dada por Deus. Permita-me dizer uma coisa: Deus
age sempre visando o bem. Você pode crer assim? Pode ser difícil fazer um julgamento correto das coisas à luz da mágoa ou do ressentimento causados pelas perdas e dor. No entanto, na vida daqueles que amam a Deus, todos os acontecimentos são matéria-prima de Deus para a construção do bem. O registro da história de José não está na Bíblia como um lindo conto ou para encher os nossos olhos de lágrimas. Não. Ele está ali para nos ensinar e mostrar como Deus opera. O cuidado amoroso do Pai envolve a vida de todos aqueles que o amam, mesmo quando algo se levantou contra um desses. No primeiro instante, aquilo pode parecer que veio para destruir, mas é Deus que está no comando de tudo e concorre todas as coisas para o nosso bem. Voltemos os nossos olhos para uma parte do versículo que vimos. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Esta poderia ser uma frase difícil de ser declarada em tempos adversos. Quando estamos no auge da dificuldade e a vida parece uma desgraça, como podemos declarar a intenção de Deus de tornar o sabor de fel em algo doce? José encontrou o caminho, e se entendermos o que a Bíblia nos ensina, nós também poderemos. Todo filho de Deus pode proclamar que serve àquele que transforma uvas azedas em vinho doce e vivificante. Aleluias! Novamente eu pergunto, você crê deste modo? E se você crê assim, declare: glória a Deus! Vamos para o ponto de número 4. O propósito de Deus. Vamos ver agora outro texto, o de Romanos 8:29. Acompanhe comigo. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Na vida daqueles que amam a Deus, todas as coisas são operadas pelo Senhor. Elas cumprem um propósito e essa palavra específica é a chave para entendermos o trabalhar do Pai. É necessário ressaltar que o propósito de Deus não é tornar-nos ricos, saudáveis, felizes ou famosos. O versículo que vimos nos mostra a intenção de Deus em operar todas as circunstâncias na vida de seus filhos. Talvez você possa perguntar: que intenção é esta? Os versículos 28 e 29 nos deixam saber que Deus opera todas as coisas com o fim de tornar-nos parecidos com Jesus, parecidos com seu caráter. Deus usa as circunstâncias para transformar as nossas vidas. Foi para isso que o Altíssimo nos chamou e nos criou, pois Ele usa a nossa vida aqui na terra para nos preparar uma vida na eternidade. Ele começa a nos preparar, tornando-nos parecidos com Cristo. Glória a Deus! Quando atravessamos uma circunstância desesperadora, desejamos que Deus a mude rapidamente. No entanto, Deus está operando naquela situação para mudar o nosso caráter. Ele está mais preocupado em mudar o que acontece em nós do que aquilo que acontece conosco. Muitos interpretam equivocadamente o versículo 28, afirmando que as coisas ruins que ocorrem são para dar lugar a coisas boas que virão. Você pode perguntar: o que há de errado com isto? Permita-me dar um outro exemplo que já presenciei. Certa vez uma pessoa cristã teve seu carro roubado. Ela, com base em Romanos 28, saiu afirmando que Deus estava trabalhando naquela situação para lhe dar um carro muito melhor, um carro novo. Tal pessoa não levou em consideração que há um propósito de Deus para todos os seus filhos, e esse propósito é transformar-nos à imagem de Jesus.
Quando alguém decide entregar a sua vida ao Senhor, além de se tornar parte da família de Deus, todo dia será um bom dia. Por que afirmo isso? Porque mesmo naqueles dias complicados que trazem dor, pranto e aperto, a paz que reina no coração de um cristão o sustenta. Glória a Deus! Observe que eu não estou afirmando que todos os dias serão agradáveis e plenos de sentimentos de prazer, mas que todos os dias serão bons. Por que bons? Porque ainda que um filho de Deus atravesse pelo vale da sombra da morte, como Davi, ele não teme mal algum, porque o Senhor está com ele. A presença de Deus em sua vida faz toda a diferença. Você já experimentou isso? Tem experimentado essa relação com Deus? Veja, as promessas de Deus estão em pé o tempo todo. Ele não te dá uma desculpa para não as cumprir. Antes, Ele as mantém. Deus não quebra as suas promessas como facilmente fazem os homens. Ele é um Deus fiel à sua palavra e vela por ela para que ela seja cumprida. Então, todos aqueles que se renderam a Ele e nele confiam, podem afirmar com absoluta confiança que todas as coisas, boas ou ruins, estão operando para o bem, segundo o seu eterno propósito. Amém? Posso ouvir um amém? Meus irmãos, a mensagem de hoje é curta, mas ela visa tocar o seu coração. Eu parto para uma conclusão dizendo que o Salmo 119:71 nos informa: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Permita-me contar uma história verídica. Aliás, já fiz menção dela anteriormente, mas acho que ela cabe bem aqui, dentro desse contexto. Ravi Zacharias, um cristão apologista, nascido na Índia, naturalizado norte-americano e falecido em maio deste ano, contou a história de Hien Phan. É um nome para nós em português estranho, mas em 1971, Phan era um jovem cristão vietnamita e tradutor das Forças Armadas Americanas. Ele foi parar na prisão por ajudar aquele país e durante um longo tempo ficou preso. Encarcerado, não podia ler nada a não ser propaganda comunista. Aquela situação funcionou como uma espécie de lavagem cerebral e nesse tempo chegou até duvidar da existência de Deus. Certa vez o responsável pelo lugar chamou Hien e lhe deu uma tarefa: limpar a latrina do alojamento. Ninguém queria aquela incumbência, pois apenas o fato de ter que ir a tal lugar já embrulhava o estômago de muitos. Haja vista que o mau cheiro e as fezes espalhadas ali estavam bem presentes em todo lugar. Um dia, ao fazer seu serviço, reenviou um papel escrito, mas sujo de excremento, já que alguém o havia usado como papel higiênico. Pegou aquilo, lavou e verificou que estava escrito em inglês. Esperou secar e, ao sair, colocou no bolso da calça e se dirigiu ao alojamento. Quando estava em segurança, pegou o papel e, deslumbrado, notou que se tratava de uma página da Bíblia. A porção que Phan tinha em suas mãos era exatamente o versículo que já vimos de Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele continuou fazendo o serviço de limpeza e lavando as folhas usadas por quem ia ao banheiro. À noite, em sua cama de alojamento, ele orou pedindo perdão ao Senhor e prometeu que nunca viraria as costas ao Pai. Por providência de Deus, Hien foi libertado. Depois de um tempo, Phan começou a fazer planos para escapar do país. Após várias tentativas frustradas, iniciou a construção de um barco em segredo. Na verdade, ele não estava só, já que 53 pessoas planejavam empreender a fuga, tendo Hien como seu líder. Um pouco antes de partirem,
4 Vietcongs bateram à sua porta. Quando ele abriu, eles disseram que ouviram que ele estava tentando escapar. E agora? Será que vou preso? O que digo a ele? Esses foram os pensamentos de Fan. Ele decidiu confiar na palavra de Deus e no que o Espírito Santo comunicara a ele em Romanos 8:28. Sendo assim, uma vez que Deus tem o controle de todas as coisas, seu coração simplesmente descansou. Após alguns instantes, depois de respirar fundo, ele disse a verdade àqueles homens. Em seguida ele perguntou: vocês vão me prender? Eles se inclinaram e disseram: não, nós queremos fugir com você. Com um plano de fuga incrível, aquelas 58 pessoas estavam em alto mar. De repente, se depararam com a fúria de uma tempestade terrível. Fan caiu de joelhos e disse: Senhor, tu nos trouxeste até aqui para morrermos? Naquele momento, os 4 homens que haviam batido à porta da casa de Fan disseram a ele: fique tranquilo, nós sabemos como manejar essa situação, pois nós somos marinheiros. Veja, irmãos, se não fosse pela habilidade daqueles homens, ele não conseguiria. Deus faz coisas incríveis e comanda toda a situação. Ele poderia ter dado uma ordem à tempestade ou atrasado a viagem deles. No entanto, Deus sempre se revela em situações tão inusitadas para nós e demonstra o seu cuidado e amor. A vida tem um ato final. Nessa caminhada, aqueles que amam a Deus podem passar por momentos difíceis e complicados. Pode ser no primeiro ato, no segundo, não importa. Tudo vai concorrer para o bem dos seus filhos. Você pode crer assim? Não sei como está a sua vida agora. Como disse no início, vivemos um momento como nunca antes presenciamos. Pandemia, economia de muitos países afetada, para não dizer que para outros ela está em frangalhos, totalmente arruinada. Aqui na Europa, muitos países não conseguem gerar empregos para os seus cidadãos. A crise não envolve apenas a área da saúde, mas também a área econômica e social. Dentro deste cenário, muitos já perderam as esperanças. E você que é cristão, como está a sua fé? Antes de terminar, quero afirmar que Deus está no controle de tudo, também na vida dos seus filhos. Ele está no controle de todas as coisas que acontecem no universo, mas Ele também tem um controle específico da vida de seus filhos. Se você crê nisso, de que modo você está vivendo? Descansando em Deus ou mergulhado no mar das preocupações e inquietações? Por outro lado, se tem alguém que me ouve e me vê agora e não entregou o seu coração a Cristo, hoje é este dia. Se entregue totalmente a Ele e Ele cuidará de você. Esta mensagem, irmãos, tem como propósito abençoar a sua vida, estimular você a manter-se firmes apesar das ondas bravias do mar, a manter-se firmes apesar de tudo aquilo que você tem presenciado. Não sei onde você está agora, se você está no Brasil, se você está nos Estados Unidos, se você está aqui na Europa, se você está na África, não importa o lugar. Deus está no comando da vida dos seus filhos. E se você ainda que me vê não entregou a sua vida a Jesus, entregue-se a Ele agora. Permita que Ele venha cuidar de você. Irmãos, muitas vezes, como eu disse no transcorrer da mensagem, nós estamos enfrentando situações para nós extremamente complicadas e a gente não sabe como sair daquilo. E às vezes a gente está clamando ao Senhor e parece que Ele está demorando um pouco
para responder? Não, Ele faz tudo perfeito no seu devido tempo e Ele certamente abençoará a sua vida, Ele certamente está trabalhando para operar o bem na sua vida. Se Ele demorar um pouquinho dentro do seu conceito de tempo, espere, persevere, põe os olhos nele e descanse o seu coração, porque Ele está cuidando de você. Quando passar estes períodos de tempestade, quando acalmar, porque passar acho muito difícil, mas quando acalmar para você, você vai poder olhar para trás e ver o livramento que Deus te deu. Assim o Senhor está operando todas as coisas em favor dos seus filhos. E Ele tem um propósito, como disse aqui na mensagem, é tornar-nos parecidos com Cristo, parecidos com o seu caráter, parecidos na santidade, na fidelidade, na justiça, nas posturas que um cristão precisa ter, como Jesus tinha. Permita que o Senhor opere na sua vida. Vamos orar agora. Vamos clamar a Deus e agradecer a Ele pelo cuidado que Ele tem para com cada um de nós. Baixe aí a sua cabeça novamente. Pai, obrigado mais uma vez, Senhor, pela Tua palavra. Esta palavra que o Senhor nos deu, certamente tem pessoas que estavam necessitando ouvir esta palavra. Senhor, os olhos dos Teus filhos devem estar postos continuamente no Senhor. Confiar no Senhor, porque o Senhor é um Deus absolutamente confiável, o único soberano que governa sobre todas as coisas, tem o controle de todas as coisas das Tuas mãos. Assim eu quero te pedir, Pai, que o Senhor abençoe a vida de todos que ouviram. E se tem aqui alguém, Pai, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, Senhor, quem sabe o Teu Espírito está tocando neste coração agora, incomodando este coração, dizendo a ele que agora é o momento. E se ele se decide, Senhor, em nome de Jesus, o alcance com a Tua graça. Se você que me vê, está me ouvindo agora e faz esta decisão, diga ao Senhor: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e te peço que o Senhor venha fazer morada nele, seja o Senhor da minha vida. Tu és Senhor da minha vida, já declara isto ao Senhor, único Salvador, suficiente para mim. Pai, se alguém aí do outro lado da minha câmera, Senhor, está fazendo esta oração, que o Senhor toque, abençoe, guarde e que o Senhor se revele a esta pessoa em todo o tempo. Se existe alguma pessoa afastada dos Teus caminhos, meu Senhor, que o Senhor esteja tocando no seu coração, ó Deus, falando e ministrando aos seus ouvidos, e que hoje também seja o dia do retorno. Pai, em nome de Jesus, abençoa todos aqueles que me ouviram e que o Teu nome seja engrandecido na vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, muito obrigado por você estar conosco no culto desta tarde. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e que esta semana seja uma semana onde você possa contabilizar, testemunhar e testificar do poder de Deus, do poder da sua palavra a tantos outros que não o conhecem. Que você esteja aí sendo abençoado pelo Senhor e as portas sendo abertas por Ele. Mas lembre-se, firme-se sobre Ele, põe os olhos nele. Ele está no controle da tua vida. Até a próxima transmissão online. Esteja conosco, convide amigos para estar conosco e que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Até lá. Quão grande és Tu, Jesus. Meu desejo é Te adorar, Espírito Santo.
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o seu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre o só a cantar, olhando os montes, vales e campinas. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta, então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Oh, oh, quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, te adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta, então minha alma canta a ti, Senhor. Oh, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu.